Agora eu tô Muito te... boa noite, Gradigo. Muito boa noite. Todo mundo está participando da jornada do PS Zerado. Tô bom. Fico muito feliz de estar aqui hoje e poder a gente compartilhar um pouco do que eu sou apaixonado, neurocirurgia, neurotrauma de uma forma geral. E é isso aí. Muito bem. Galera, o Caio, velho, ele também dispensa apresentações, né? Um parceiro aqui do PS Zerado, mais uma das celebridades que estão dando o ar da graça pra gente aqui durante essa jornada. Muito massa. Eu já fiz uma live com o Caio sobre cefaleia, que foi a live mais assistida da quarentena, né? Foi muito massa. E a gente fez uma live sobre convulsão também, muito maneira. E agora TCE, né? Que é extremamente importante dominar esses conceitos, extremamente recorrente. Então eu já te pergunto, mestre, por que é importante manjar de TCE para dar plantão no pronto-socorro? É importante manjar de TCE? Por que é importante manjar de TCE? Então, eu acho que o PS Zerado, o grande público, né? Esse PS, grande audiência, a gente vê 680 pessoas online ao vivo agora. Você falou que na abertura da jornada deu 5.000, 5K pessoas. Então, nem grandes congressos, acho que tem um público que está tendo aqui e um conteúdo assim de alto nível, porque é o dia a dia, é o que a gente vê no dia a dia. Então, respondendo a sua pergunta, traumatismo crânioencefálico é importante não só o médico do pronto-socorro saber, mas eu acho que qualquer tipo de médico, se ele se diz médico, ele tem que saber pelo menos um pouco de traumatismo crânioencefálico. Porque ele vai ter um filho bebê que vai cair do berço e vai bater a cabeça. E ele vai ter que se perguntar, como é que eu vou levar? Se eu vou levar meu filho para o hospital, eu preciso, quais são os sinais e sintomas que são de gravidade? Ele vai ter um parente, um avô, um pai, que vai cair no banheiro da escada, de casa, vai bater a cabeça e eu levo ou não para o hospital. No hospital, o médico não pediu tomografia, ele foi correto ou não foi? Eu não pedi tomografia. Então, a importância do traumatismo crânioencefálico é a importância do dia a dia de todo mundo, de todo médico, de qualquer pessoa está sujeito, está exposto a ter um traumatismo crânioencefálico. Então, a importância de saber manjar. E a gente, falando agora de pronto-socorro, é essencial, porque vai chegar desde o atendimento no interior do Brasil, que não tem nenhuma estrutura, como eu já trabalhei, desde aqui na porta dos melhores hospitais de São Paulo, você tem tudo na mão e você tem que tomar uma conduta mais adequada para o paciente. Né? Muito bem, meus amigos. Então, vocês estão entendendo que TCE é recorrente no pronto-socorro. Né? A gente não está falando do cara que chegou com a cabeça rachada, igual a melancia no pronto-socorro, não. TCE pode ser leve, pode ser moderado, pode ser grave. A gente vai falar sobre isso aqui, vai falar sobre escala de coma de Glasgow atualizada, indicação de intubação, indicação de tomografia de crânio, drogas, devo fazer drogas ou não para o paciente vítima de TCE, quando fazer. Então, até o final desta live, eu vou olhar no fundo dos seus olhos, até o final desta live você vai dominar o mínimo que você precisa saber sobre TCE no pronto-socorro, com o meu amigo Caio Neuro, que além de ser um quase neurocirurgião, né? R4 de neurocirurgia, é uma máquina de ensinar as pessoas a passar na residência médica. Então, se você não conhece, vai lá, Caio Neuro, no final aqui, vocês estão vendo o Instagram dele aqui, ele é uma máquina de ensinar pessoas a passar na prova de residência. Ele passou em todas as provas que ele fez. Então, segue ele lá depois. Beleza? Quase todas, quase todas. 10, muito pouco, muito pouco. Então, é o seguinte, chegou, meu amigo, eu quero te perguntar o seguinte. A gente está lá no pronto-socorro, a gente nunca sabe. O pronto-socorro, o plantão de emergência, é uma caixinha de surpresa sempre, né? Então você está lá muitas vezes atendendo uma diarreia, você está atendendo uma sinusite e de repente, para sua infelicidade talvez, chega lá uma ambulância, chega o SAMU, o paciente vítima de trauma. Às vezes ele é vítima de TCE só, caiu e bateu a cabeça, tomou uma paulada na cabeça. E às vezes não, às vezes foi um politrauma. Então, não dá para falar de TCE sem falar de ABCD do trauma, atendimento inicial do trauma, né? Não dá para a gente falar tudo disso, mas o que é importante em relação ao atendimento inicial do paciente vítima de TCE? O que eu devo focar a minha atenção? Então, essa pergunta é muito importante. Por quê? A gente faz 4 anos que eu trabalho em pronto-socorro de neurocirurgia. Então, a gente, quando pega o paciente, quando a gente recebe o paciente, ele já foi avaliado, principalmente pela equipe da cirurgia geral, ou pelo médico lá da porta, que fez uma avaliação inicial e pediu uma interconsulta, uma avaliação da neurocirurgia.
a importância de você entender e você manejar esse paciente no atendimento inicial é importante porque cérebro é vida. E eu gostei muito do tema de hoje, assim, da gente estar falando hoje de traumatismo cranioencefálico, porque além de ser um tema muito comum, né? Como você falou, não é sempre que vai vir um tiro de fuzil na cabeça, um tiro de uma paulada, uma pedrada. O comum é a queda da mesma altura, a queda da própria altura. Para você ter noção, a casuística aqui da Zona Norte de São Paulo, no mundo, teve um trabalho publicado, um professor, um chefe meu, que no mundo, a maior casuística de queda da laje foi daqui da Zona Norte de São Paulo. Pela arquitetura, que as estruturas é uma região mais alta, tem as estruturas, muita laje, muita casa tem laje, e tem muito trauma crânioencefálico. E a maioria, como eu falei, às vezes é queda da própria altura, às vezes é queda de uma escada, queda de um andaime, queda de prédio, queda de avião, como o Campo de Marte aqui, e às vezes tem relacionado a isso. No ABCDE do trauma, quando você vai se deparar um paciente que sofreu um traumatismo crânioencefálico, qualquer paciente vítima de politrauma, ele tem um TCE, a não ser que a gente descarte. Porém, geralmente, na grande maioria das vezes, ele não vai ser a causa da instabilidade hemodinâmica ou da instabilidade qualquer que seja no atendimento inicial, no ABCDE. Lógico que há exceções, lógico que toda regra existe as exceções, mas inicialmente você não deve se preocupar com a instabilidade ou para você tomar qualquer medida de salvadura da vida naqueles atendimentos iniciais do ATLS, do atendimento do ABCDE inicial. Mas nesse atendimento você já vai avaliar algumas situações que vai orientar a sua conduta nos próximos minutos para acionar um neurocirurgião ou pedir uma tomografia de crânio, porque aí é uma emergência também, mas não que vai gerar não vai causar um choque hipovolêmico, algo de gravidade naquele momento, mas tem que também tomar uma conduta, talvez até cirúrgica naquele momento, após a avaliação inicial. Massa. E aí você fala isso, eu acho muito curioso. Eu já fiz alguns conteúdos, algumas lives sobre trauma. E aí, o trauma, para quem não sabe, ou para quem ainda não estudou isso, existe um protocolo que você tem que seguir uma certa sequência no trauma, porque essa sequência salva vidas, melhora o prognóstico do paciente, que é o ABCDE do trauma, né? Via aérea, depois a parte respiratória, depois a parte circulatória, depois o D da parte neurológica e, por último, a exposição do paciente. A letra D, que é a parte do neurológico do paciente, é onde a gente inclui a escala de Coma de Glasgow. Porém, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, o trauma, apesar de ter essa sequência, ele é muito dinâmico. Por quê? Na letra A do trauma, quando você tem algum problema de via aérea, né, quando você precisa garantir via aérea, entubar o seu paciente, por exemplo, pode ser por uma alteração na escala de Coma de Glasgow, que é uma das indicações de via aérea avançada. Então, apesar da letra D estar lá em quarto lugar, muitas vezes você vai ter que fazer a escala de Coma de Glasgow, que faz parte da letra D, lá no começo, junto com a letra A. Então, não dá para falar de TCE sem falar de escala de Coma de Glasgow, né, mestre? Então, que maneira que dá para a galera pegar esse conteúdo assim de Glasgow da maneira mais simples possível? E a escala de Coma de Glasgow que atualizou em 2018 e 2019, né? Com a questão das pupilas também. Então, fala um pouquinho para a galera sobre isso. Então, você falou bem. Na avaliação inicial da ABCDE é uma avaliação dinâmica. Então, qual o grande preceito, pelo menos como eu aprendi, eu acho que todo mundo tem esse conceito um pouco guardado, é que Glasgow menor ou igual a 8 é igual a tubo. Então, a avaliação inicial, você vê que o paciente está rebaixado, você vê que ele não tem uma reação à dor, você vê que ele não se comunica, é tubo. Seja por proteção de via aérea, seja qualquer motivo que seja, é tubo. Então, Glasgow menor ou igual a 8 é tubo. Então, a avaliação do Glasgow, você faz até no momento da letra A. A partir do momento que você vai, sei lá, tentar garantir a via aérea, você já testou ali se o paciente está reagindo, se tem dor, como é que ele está fazendo, como é que ele está respondendo a sua conduta. Então, o Glasgow, ele é fundamental e é como diz um professor meu, ele tem que ser medular. Você tem que ver o paciente, tomar algumas medidas para avaliar e pau e pou. Porque você tem que saber não só bem o Glasgow, eu acho que é uma das poucas tabelas na medicina que você tem que saber bem, como ela muda conduta cirúrgica. Um paciente, por exemplo, que eu avalio que está com sono dural crônico,
com Glasgow 15, ele pode esperar um pouco mais uma cirurgia. Ele pode aguardar, sei lá, se está tendo outra emergência, ele pode aguardar um tempo, está Glasgow 15, está conversando, mas é um subdural crônico que tem que ser operado. Mas o paciente que está com um Glasgow 15, subdural crônico, a partir do momento que ele rebaixa para um 12, talvez aquilo se torne uma emergência. Não sei, pode ter ressangrado, pode ter uma herniação. Então, o Glasgow ele tem que ser medular para todo tipo de médico. Não só eu faço neurocirurgia, não é puxando sardinha, você trabalha em sala de trauma, você sabe como que muitas pessoas não sabem o Glasgow. Né? Não sabem dar um Glasgow. Isso muda a conduta. Né? Se você anotou um dia que um Glasgow está tanto, no outro dia o Glasgow estiver diferente, para o neurocirurgião, isso muda até para indicar ou não a cirurgia. Então, vamos falar sobre o Glasgow especificamente. Né? Teve essa última mudança, se não me engano também foi em 2018, que incluiu a pupila. Mas de uma forma bem básica. A gente divide, se você vê algumas evoluções no seu hospital de neurocirurgia, ele coloca o ECG, né? Escala de coma de Glasgow, que eu não gosto muito de utilizar, para não confundir com ECG de eletrocardiograma, e pode ter certeza, muita gente confunde, e não é pouca. Muita gente já perguntou, ECG 15, o que é isso? Não, em relação ao coração. Então, eu não uso ECG, geralmente a gente só usa o G, né? E como é que a gente faz? Eu sempre não tento dar um número direto. Então, faça só a ordem na sua cabeça. OVT. OVT, O de abertura ocular, V de resposta verbal e o T, desculpa, OVM. O de abertura ocular, V de verbal e M de motora. Então, na sua cabeça, a partir de que você vê um paciente, você vai primeiro focar no O. O paciente está de olho aberto? O4. O paciente está com... você teve que chamar o paciente para ele abrir o olho, O3. Mas aí tem um detalhe. O Glasgow, coloque isso na sua cabeça. O Glasgow sempre é a melhor resposta. É a melhor resposta. Então, se o paciente está dormindo, eu passo visita na UTI de manhã. Antes de ir para as cirurgias, eu passo visita na UTI. O paciente geralmente está dormindo. Eu vou chamar a dona fulana. Se ela acorda, eu não vou dizer que é O3. Na verdade, ela estava dormindo. Então, você tem que ter um pouco de bom senso também para fazer o Glasgow. Então, até nesse sentido. O Glasgow sempre é a melhor resposta. Coloque isso na sua cabeça. Então, vamos por partes, então. O, abertura ocular, é espontâneo. 4, o 3, é estímulo verbal. O 2 é um estímulo da dor, por exemplo. E o 1 sem abertura ocular. Perfeito? O V é a resposta verbal. Então, sempre que um paciente está na UTI, geralmente na UTI, ele pode ser que esteja entubado ou traqueostomizado. E aí, a gente classifica geralmente como VT, que equivale a 1. Na contagem final vai ser 1, porque ele não vai ter nenhuma resposta verbal, porque vai estar com tubo ou vai estar traqueostomizado. Então, esse caso é 1. Nos outros casos, que ele vai ter uma resposta, o V5 é o paciente que está conversando normal, dialogando, respondendo suas comandas. O V4 é aquele paciente que está um pouco confuso, né? Coloque isso na sua cabeça. Eu estou explicando não como... Porque se você colocar no Google, vai ter as tabelas lá. Eu estou falando na prática como é que você avalia. Então, vai ter tabela lá com uma palavra bem bonita, palavras mais bonitas, coloquiais, mas na prática, como é que a gente avalia? Por que eu estou falando isso? Porque o Glasgow, ele é medular para a gente. Todo dia eu passo visita na UTI, eu tenho que atualizar um censo, e o Glasgow lá, o outro dia pode ser outro colega que passa visita. Isso influencia na decisão da conduta. Então, é importante ter um padrão de avaliação que esteja correto de acordo. Então, a gente já fez o O de abertura ocular, estamos no V na resposta verbal. O 5, o paciente está dialogando normal, conversa normal. O 4, o paciente que já está um pouco confuso. Né? O 3, o paciente que já está com palavras desconexas. Ou então ele fala, Dona Maria, como é que a senhora está? Ela fala, hoje fui. Não forma uma frase e são palavras desconexas. Ou então, o paciente que está muito, às vezes, de trauma, ele lembra muito o passado. Então, lá no Ceará, e fala alguma coisa totalmente desconexa. Palavras soltas desconexas. O V4 é mais a confusão. O paciente está confuso. Ele fala até um texto, frases, mas confuso. Frases que não têm uma conexão. O 2 é aquele paciente que balbucia. Então, você não vai entender. São sons incompreensíveis. Ele vai assim, você vai estimular, vai fazer e não vai conseguir falar, né? Então, e muita gente às vezes, por exemplo, classifica, eu já vi, o paciente está com o tubo, aí coloca V2, como se o som que ele fizesse pelo tubo. Então, assim, é a melhor resposta, mas também não vamos apelar. Tem que ser algo que seja prático, objetivo, para que todo mundo possa fazer igual.
né? Vamos agora para a resposta motora. O 6 é aquele paciente que obedece a comandos. Então, o paciente, seu José, tudo bem? Aperta aqui minha mão. Ele aperta minha mão. Eu já vi paciente em UTI, por isso que eu estou falando na parte prática. Você está no PS, tem pacientes entubados. Ah, aperte minha mão. O paciente não apertava. Ah, Glasgow colocou N1. O paciente era hemiplégico da direita. Então, ele respondia pela outra mão. Então, é a melhor resposta. Se o paciente for hemiplégico de um lado, não vai avaliar a resposta motora daquele lado. Você tem que avaliar no lado bom. Então, isso é a rotina do dia a dia, isso é aquele detalhe que você não vai ler em livro, que faz diferença na conduta do paciente. E a gente sempre tem que pensar, eu falo sempre para os meus R-, se fosse sua mãe, sempre para esse paciente, tanto aqui lá no hospital, às vezes tem uma piada, porque todo mundo fala, se tudo que eu falo é se fosse sua mãe, se fosse você faria isso? Então, isso é muito importante você pensar. Você tem um conhecimento básico para trabalhar no pronto-socorro, eu digo você saber tudo, mas é o que vocês estão tentando passar. 1000 pessoas online querendo aprender um pouco mais sobre traumatismo cranioencefálico, porque às vezes tem dúvidas que o livro não traz aquela resposta da prática do dia a dia. Por isso que é importante trazer uma pessoa que está na vivência diária, e vocês que trazem isso fenomenal. Além disso, você está um apresentador, acho que é a pessoa que fez mais live nos últimos meses. Está aprendendo muito. Mais de 200 lives a gente fez esse ano, bicho. Isso que você está falando é muito importante. E quando a gente fala, eu estava conversando isso com o Rafael ontem, a gente fala muitas vezes que não existe isso, nada disso escrito no livro, né? Às vezes que você está contando assim do dia a dia. Por exemplo, você tocou num ponto muito importante. Você conhecer o basal do seu paciente faz toda a diferença. Por exemplo, uma paciente que já era demenciada, sofre um TCS, tem que saber como que ela era antes. Porque o basal dela já não era 15, ela já não tinha Glasgow 15. Então ela tinha já tinha um déficit de base, né? Um paciente, por exemplo, né, vou até aproveitar para perguntar para você. O paciente que estava embriagado, é interessante isso. Um paciente que estava embriagado e sofreu um trauma. Como que a gente faz para avaliar o Glasgow desse paciente? O paciente que está embriagado, ele já não está, né? Ele já não está 15, ele já não está assim, se o paciente bebeu demais, ele já não está 15. Como que a gente faz para avaliar esse paciente? A gente considera o 8 ainda para entubar? Como que a gente faz? Da mesma forma. O Glasgow ele tem que ser padronizado, né? Não dá para você dizer, um Glasgow para bêbado. Não, vou usar esse Glasgow aqui porque ele está bêbado. Um Glasgow pro... O Glasgow é padrão. Então, essa padronização, você também tem que descrever, né? Se o Glasgow está padronizado, você tem que colocar paciente embriagado, né? Paciente alcoolizado. Então, você tem que descrever que o Glasgow pode estar alterado também por algum fator externo. Paciente com histórico de Alzheimer. Então, você tem que sempre relacionar. Mas o Glasgow, o número, ele tem que ser padronizado. Então, voltando aqui, só faltou o M, né? O M6 é o que responde a comandos. O M5 é aquele que localiza a dor. E como é que a gente avalia isso? Localiza a dor. Para mim, isso era difícil. Localiza a dor. Via várias pessoas fazendo de uma forma diferente. Você vai estimular a dor no paciente. Geralmente, nessa região supraciliar aqui, o pessoal aperta. Tem gente que aperta o mamilo. Eu não tenho uma opinião, nunca li sobre o que é ético, o que não é ético sobre isso, ainda preciso ler. Mas eu já vi paciente que só relatava dor, só apresentava dor, paciente entubado, sedado, quando tinha uma abertura mamilar, porque aqui era muito fraco, e não só uma vez, mais de uma vez. Não sei até que ponto foi a discussão, existe se isso é ético ou se não é ético. Mas você pensando em termos médicos, científicos, apertar o mamilo talvez o mesmo restrição, talvez, que as pessoas têm que fazer um toque anal. É algo que não é tão, não sei, prazeroso fazer, né? Até para quem está fazendo, quem está vendo, mas é algo que pode mudar uma conduta, pode mudar um Glasgow. Mas eu preciso ler, quem leu também, sei lá, responde aí, manda um direct sabendo se tem alguma posição ética em relação a isso. O que eu vi, cara, em relação à atualização do Glasgow, é que tem uma tendência hoje, inclusive mudou no texto, de você nem usar o termo de estímulo doloroso, evitar esse termo, mamilo e compressão de globo ocular, seria mais, sei, não seria mudou pelo menos a nomenclatura, mudou pelo menos o texto, assim. Eu não vi nada em relação a mamilo, se não pode fazer mais, mas a gente vê, é comum isso, né? Aquela compressão torácica aqui também, né? É comum a gente ver isso. Então, assim, eu acho que o mais importante é você fazer o estímulo e entender se o paciente está reagindo ou não àquilo. É importante isso. O mais importante é você estimular a dor.
paciente tem que sentir dor. Porque geralmente você vai fazer isso quando o paciente está ou muito rebaixado, ou está entubado, ou está sedado. Então ele tem que sentir dor, porque isso vai mudar a conduta. E do paciente que geralmente é um Glasgow 3, que é aquele paciente que tem uma reação, para um Glasgow 6, que é o que tem uma resposta inespecífica à dor. Então, quando eu estimulo dor, se ele localizar a dor, o que é localizar a dor? É tentar fazer um movimento de retirada naquele braço, é tentar localizar a dor. Ele vai ter que fazer algum movimento, o paciente às vezes é pléstico de um lado, ele vai tentar com o outro braço, e naquele ponto da dor, porque já é um nível maior de consciência, ele vê onde é que está doendo. O M4 é o paciente que tem uma resposta inespecífica. Então, você vai estimular a dor, ele vai mexer o ombro, ou vai fazer uma contração do pescoço, ou vai contrair as pernas. Essa é a resposta é inespecífica. O 3 é aquela da decorticação, né? O paciente vai ter um movimento mais de contratura. E o 2 é o de descerebração, que o paciente já vai ter um movimento mais de espasticidade e é um estado já bem avançado. E o 1 seria uma resposta motora. Então, termos práticos, é muito importante, acho que todo mundo revisar o Glasgow todas as vezes, ver um paciente entubado, faz o Glasgow, faz o RAS. Eu acho que também as escalas de sedação, pelo menos o RAS, para padronizar. Porque eu posso dizer um paciente está Glasgow 3, mas RAS -5. Ou seja, ele pode estar totalmente sedado, com tio pental, com não sei o quê. Então, o Glasgow é 3, não porque o paciente é Glasgow 3, mas porque ele tem uma sedação alta. Então, se você trabalha em pronto-socorro, sei lá, vai evoluir a sala vermelha, o paciente está sedado, coloca o Glasgow, coloca a sedação, a escala de diplomacia de sedação. Para a gente tentar padronizar no Brasil, coisas que já são padronizadas aí fora. Essas escalas não são para nada. E ninguém é obrigado a saber tudo. Às vezes, quando eu vou olhar um RAS ali, que o paciente está meio sonolento, eu vou sempre olhar de novo, porque eu não lembro. Eu lembro mais os RAS -5, RAS -4, mas eu não lembro detalhamento RAS +1, -1. Então, às vezes, eu vou checar de novo a tabela. E essa checagem vai me fazendo reavivar, e vai ter uma hora que eu não vou precisar mais checar. Então, sempre a gente tenta padronizar, pelo menos no Brasil, nos pronto-socorros, condutas que mudam a conduta e mudam a avaliação dos médicos. Porque a grande maioria é plantonista. A gente vai estar lá um dia, talvez só vai estar lá uma semana depois. Então, a gente tem que padronizar para melhorar o atendimento ao nosso paciente. E no futuro próximo, eu espero que os prontuários sejam padronizados no Brasil, cada um tem um número que corresponde ao seu prontuário, todo mundo tem acesso ao seu histórico para uma forma de agilizar, talvez, não sei, como os grandes países, mas que essa padronização do Glasgow, todo mundo aprende. Falando um pouco sobre o Glasgow P, rapidinho, só para a gente terminar agora. Mete bronca, com certeza. Essa nova atualização ele acrescentou a pupila. Então, a brincadeira que a gente brincava antes, Glasgow 1, agora existe. Né? Então não existe o 0 ainda. O 0 ainda não existe, não. Mas o 1 já existe. Não existe. Não, a gente brincava, esse paciente está tão grave, está Glasgow 1. Antigamente existia essa brincadeira porque não existia, mas hoje em dia existe. E como é que é fácil, né? O Glasgow ele varia de 3 a 15. Então, se você somar o 4 da abertura ocular com o 5 da resposta verbal, com o 6 da resposta motora, ele vai dar 15. O que é que acrescentou agora? Para baixo. Ele não aumentou mais de 15. Ele não passou para 16, nem nada. Ele diminuiu. Agora existe o Glasgow 2 e o Glasgow 1. E acrescentou as pupilas, que é algo muito importante na avaliação do paciente grave e do paciente crítico. Por isso que só foi para baixo, não subiu. Quando existe uma alteração pupilar em que uma pupila ela não tem reflexo, por exemplo, ela está midriática reflexiva, uma midríase, ou então, sei lá, médio fixo, eu não gosto de usar essa palavra, porque geralmente médio fixo quando estão as duas. Mas quando tem uma midríase arreflexa, então a paciente está com midríase, você joga luz, né, não tem o reflexo fotomotor. E a outra pupila está normal, a outra pupila tem um reflexo. Então aí você só diminui 1. Então aí o paciente, se ele estava Glasgow 3, nesse ponto você vai dizer que ele estava Glasgow 2. Tá? Se o paciente está com as duas pupilas sem reflexos, seja uma midríase com a reflexia, seja uma pupila médio fixa, como as pessoas gostam de falar, você joga a luz, ele não tem o reflexo fotomotor, nem o consensual, que é o que ocorre quando a outra pupila contralateral. Então, ele tem -2. Então, o paciente vai ter um Glasgow 1 nesse caso. Né? As duas pupilas sem reflexo e o 3 que ele já estava, menos os 2 da pupila. Então, agora assim, eu avaliei um paciente, o que é que mudou na escala? Eu avaliei um paciente Glasgow 3. O paciente está lá Glasgow 3. Vou olhar o que é a pupila. E sempre tem esse protocolo. Eu sempre tenho esse protocolo desde que eu entrei na residência. Fez o Glasgow, olha a pupila. Fez o Glasgow, olha a pupila. Porque isso muda a conduta. Se você trabalha em UTI, por exemplo, intensivista,
Você tem que olhar a pupila do paciente. Porque ali, se o paciente ficou anisocórico na sua frente, você olhou, depois de uma hora ele está anisocórico, com certeza ele está fazendo uma herniação, que uma cirurgia ele salva ele, salva a vida. Igual como ajuda a fazer apneia descompressiva em AVC isquêmico maligno, salva a vida. Se você for bem indicado, tiver as indicações que seguem o stroke 2018, salva, e hoje a gente vê paciente saindo. Inclusive, tem um paciente minha que saiu da UTI, uma apneia descompressiva feita com indicação, feita no momento certo. Então, o paciente está grave, Glasgow 3, olha a pupila. Tá uma pupila lá, sem reflexo, grandona aqui, midriática, outra pupila está normal, Glasgow 2. As duas pupilas estão com midríase, estão sem nenhum reflexo, você joga luz, está tudo parado, Glasgow 1. Chama essa nova classificação prática, assim, para a utilização no pronto-socorro. Muito bom. Então, assim, rapaziada, chamando a atenção para o Glasgow, como o Caio falou, muitas vezes você não vai saber o Glasgow de cor, vai precisar olhar para calcular. Mas uma coisa que eu considero muito importante que o Caio falou é que quando você chega um paciente vítima de TCE, que o paciente não está com abertura ocular espontânea, que ele não está falando direito e que ele não está se mexendo ativamente, para um pouco, que esse paciente ele pode estar com um Glasgow abaixo de 8, menor ou igual a 8, e isso é importantíssimo no momento inicial do atendimento desse paciente, porque esse paciente vai precisar de uma via aérea avançada. Então, é muito importante. Não tem que ser neuro para saber disso, não tem... Para você dar plantão, para você ser plantonista, tem que saber disso, você tem que saber identificar um paciente com uma indicação de via aérea avançada, inclusive entubar esse paciente também. Tem uma coisa, Caio, que antes disso, se isso está fazendo sentido para vocês, manda um coraçãozinho aí para o Caio, que eu sei que ele gosta de coração também. Tem uma coisa que eu não sei, né, porque é mais da parte da neuro, e aí eu já vi umas polêmicas em relação a isso. Tem indicação de fazer alguma droga para o paciente vítima de TCE? E se tem, em que situação que eu faço? Alguma droga que vai trazer benefício para ele do ponto de vista do TCE? Então, vamos lá. Desculpa aqui que me ligaram. Aproveitando o gancho, né? Quem estiver gostando, obrigado pelo convite, Igor. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Quem tiver dúvidas, tudo que a gente está falando um pouco de TCE aqui, a gente fez um resumo e vai estar disponível os slides dessa aulinha sobre TCE lá no caioneuro.com/modo psicopata, que é o curso que a gente fala de técnicas avançadas de estudo. Então, deixei um link lá. Quem tiver a fim de baixar a aula, esse PDFzinho do resumo que eu fiz aqui, acessa lá caioneuro.com/modo psicopata e baixa a aula que a gente vai falar. Aqui tem tudo que eu falei, a escala de Goma de Glasgow eu vou colocar, mas tem tudo falando da indicação de intubação, tudo isso. Então, indicação de intubação. O que a gente conhece classicamente é Glasgow menor ou igual a 8. Então, você fez essa avaliação inicial, não tem segurança sobre o Glasgow. Olha no celular, olha rápido, mas faz uma avaliação correta. Indicação de tubo. Outras indicações que não necessariamente tem um Glasgow menor ou igual a 8. Aquele paciente, por exemplo, que tem uma lesões cranianas graves. Paciente que sofreu um grave traumatismo de face, né? Tem massa exposta, fratura de base de crânio. Às vezes ele está até conversando com você. Mas para você fazer uma proteção das vias aéreas, nesses TCEs graves, mesmo um Glasgow maior que 8, tem indicação de tubo. E, às vezes, o paciente que ele está muito agitado e tem intoxicação. Mas não são todos. Aí vai ter que fazer uma avaliação. Às vezes, o paciente está com Glasgow 10, mas o paciente teve um traumatismo de moto, como às vezes tinha usado droga ilícita, e está muito agitado, você não consegue sedar. E se você fizer uma sedação talvez leve, isso mude sua conduta, porque você vai fazer a tomografia, você não tem como avaliar como é que ele está, porque você usou o sedativo. Então, nessas situações, Glasgow menor ou igual a 8, ou então as fraturas de crânio graves, mesmo paciente melhor, ou caso de intoxicações de uma forma geral. E quais são as drogas que a gente vai usar? Então, voltando sobre as drogas. Você indicou que o paciente teria que fazer a intubação, porque geralmente é um Glasgow menor ou igual a 8, ou seja, um TCE grave. Então, quais são as drogas que eu posso usar para intubar? De praxe, a gente pode usar 4 principais drogas. Está nos slides lá. Que é o Propofol. Lembrando que, de uma forma geral,
Isso aqui eu anotei do dia a dia. O que é que a gente vê? Ele às vezes causa uma hipóxia e hipotensão no momento da indução. O etomidato, que a gente geralmente usa quando o paciente está hipotenso. Isso às vezes é mais difícil quando o paciente é só neurocirúrgico é mais difícil, porque geralmente a hipertensão intracraniana ela causa uma hipertensão arterial sistêmica. Então é mais difícil a gente utilizar o etomidato pensando nos pacientes que estão mais hipotensos. Alguns serviços usam a ketamina. Eu não gosto da ketamina, porque eu já li trabalhos falando que a ketamina aumenta a pressão intracraniana. Mas alguns serviços usam de praxe. Tem bons serviços aqui em São Paulo que é padrão até usar a ketamina na indução em caso de paciente com TCE grave. E o que a gente mais usa classicamente, eu acho que é o que é mais difundido, é o midazolam. Então, essas 4 drogas principais que a gente usa na indução, o paciente da TCE grave, para fazer indução, para intubação e para fazer aquela sedação que a gente chama de neuroproteção, né? Mas para induzir a gente tem que induzir com alguma dessas drogas. Para a gente falar um pouco aqui de droga de prática e como é que a gente usa, e algumas coisas eu vi até lá no Bulário Zerado, muito bom, muito bom. Continue fazendo, que é prático, a dose que você precisa para aquele paciente ali de 70 quilos e é como a gente decora. Então, revisando aqui, midazolam, que é o que a gente mais usa. Geralmente vai vir naquela ampola de 50 miligramas por 10 ml, né? É mais conhecido como Dormonide. Então, eu não gosto de usar o nome comercial, apesar de muita gente usar. Sempre procuro usar o nome, eu pelo menos tenho essa teoria e gosto de que as pessoas difundir isso. Sempre procuro usar o nome da substância. Porque, além de você não ser contratado pela empresa que está vendendo o medicamento, a comunicação padrão, a comunicação seja assim, mais polite, como você diz, né? Quando você vai para ver outra medicina fora do Brasil, eles falam o nome da medicação, e até para você aprender o nome da medicação, se você for fazer algum estágio, fazer alguma coisa fora do Brasil. Mas não é errado usar, lógico, tem muitos nomes de medicação, que é mais famoso o nome da própria marca do que o nome da medicação simples, Dormonide. Então, você faz geralmente ali 4 ml com um paciente de 70 gramas, 70 quilos, faz mais ou menos 4 ml. Muita gente dilui para 10, faz lá, mas é geralmente essa droga de indução. Falando rapidamente sobre os outros, etomidato. Geralmente ele vem naquela ampola de 20 miligramas por 10 ml. Você vai fazer aquela dose de 10 ml para o paciente de 70 quilos, né? Que alguns serviços aqui de São Paulo usam e eu já usei. Então, o que você perguntou mais para frente? Existe alguma droga que a gente pode utilizar, que pode também utilizar para baixar a pressão intracraniana, para se tomar algum conduto? O que foi sempre utilizado, né, de praxe, era aquele salgadão, que é a solução salina hipertônica, né, e o manitol, que é um agente osmolar que também ajuda a diminuir o inchaço cerebral, tudo isso. Porque hoje em dia a gente já não se usa de rotina, assim, ninguém vê numa prescrição salgadão lá de 8 a 8 horas, o paciente que está com a pressão craniana elevada. Porque existe um chamado efeito rebote. Então, se você usa essas substâncias de forma contínua, a partir do momento que você tira essa substância, vai dar o efeito rebote. Então, quais são as situações que a gente pode utilizar na prática? Você que é um médico do pronto-socorro, que eu vou utilizar uma substância que baixa, que diminui a pressão intracraniana. Na grande maioria das vezes, é quando esse paciente ele vai para o centro cirúrgico. Por quê? Pensa comigo. Tudo que eu tento passar de uma forma mais prática e uma forma racional de pensamento. Para você seguir uma linha de pensamento, você não conseguir esquecer depois, quando estiver lá no pronto-socorro. Ter aquela segurança na conduta. Se um paciente ele está com hipertensão intracraniana, a ponto de eu usar uma droga para baixar essa hipertensão intracraniana, ou seja, ele está com sinais clínicos, está com bradicardia, está apresentando uma anisocoria, tem que ter um tratamento cirúrgico para isso. Ele tem que ter um tratamento cirúrgico. Então, se eu tiver que usar de rotina, eu vou usar essa substância quando eu já teve uma avaliação inicial pelo neurocirurgião, você está na sala de trauma ali, o cirurgião geral avaliou, liberou da parte dele, mas o paciente ainda é politrauma, está sobre a responsabilidade dele. O neuro vem, olha a tomografia, é um extradural, vamos operar. Como é que você pode fazer?
Você pode fazer no momento que ele for subir para o centro cirúrgico. No momento que você for subir para o centro cirúrgico, sempre avisar o neurocirurgião, óbvio, mas no momento que você for subir, o paciente for subir para o centro cirúrgico, você pode fazer essa droga que causa uma diminuição da pressão intracraniana, porque vai ajudar muito nas cirurgias. A gente usa o manitol, não só a solução salina, mas o manitol a gente usa muito nas cirurgias eletivas. A gente vai abrir o crânio, vai operar um aneurisma, vai operar qualquer coisa, a gente pede para o anestesista fazer o manitol para facilitar você dissecar o vale, você chegar até a região, sei lá, do quiasma, clipar o aneurisma, tudo isso, operar um tumor muito inchado. A gente faz dexametasona e faz o manitol. Lembrando que a dexametasona, de uma forma geral, não está indicada para uso no trauma, qualquer ele que seja, de crânio. Não existe estudos que respaldam o uso de dexametasona. Então, por exemplo, se o cara tá lá, teve um TCE, tá no interior, não tem indicação, não tem centro cirúrgico, ou não tem neuro para operar ele naquele momento. Não tem indicação, então, de fazer manitol, não tem indicação de fazer dexametasona, a princípio, a não ser que ele esteja indo para o centro cirúrgico. É mais ou menos por aí? Primeiro, mas para você usar isso, você tem que ter o diagnóstico de hipertensão intracraniana. Então, qual situação você teria o diagnóstico no interior desse? Você teria uma tomografia, por exemplo? É isso que você está falando? Exatamente. E aí, falando de tomografia, cara, quando o paciente tem um TCE grave, ou tem um TCE moderado, não é tão difícil indicar uma tomografia. Talvez fique óbvio para todo mundo. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, os TCEs leves são os TCEs mais comuns a nível de pronto-socorro. Né? Que é quem tomou uma pancada na cabeça, caiu alguma coisa na cabeça quando foi pegar um negócio no armário, ou tem sei lá, tropeçou, caiu no chão, bateu e tá bem, chegou no pronto-socorro conversando bem. Nesses pacientes, quais são as indicações mais importantes de tomografia de crânio? Para o paciente que não está com TCE grave, né? Aquele paciente que é óbvio que eu vou pedir uma tomografia de crânio. Uhum. Essa pergunta, eu acho que talvez seja a pergunta mais essencial da live, né? Porque, assim, é pronto-socorro. E a grande maioria dos pronto-socorros, acho que a grande maioria que está assistindo a gente, não tem tomografia no pronto-socorro. Né? Não tem tomografia disponível no pronto-socorro. E muita gente dá plantão interior e muita gente tem que ter critério para solicitar uma tomografia. E quando você vai estudar, eu sempre falo isso, até criei um mnemônico quando foi falar de enxaqueca, para ensinar o pessoal a aprender realmente os critérios essenciais de enxaqueca. Eu sempre gosto de criar mnemônicos, coisas que auxiliem as pessoas a pensar nisso. Ainda não consegui criar um para os critérios de tomografia, mas eu quero que as pessoas pensem de uma forma racional. Racionalmente pensando, um paciente que tem um Glasgow menor que 15 tem direito de uma tomografia. Se o paciente levar um TCE e tem um Glasgow menor que 15, tem direito a uma tomografia. Por que eu falo direito? Porque de livro, se você for, eu quero ter um respaldo jurídico, eu estou no interior, eu fiz uma conduta. O 1415, Glasgow 1415 é TCE leve. Então, TCE leve, em alguns casos, a gente vai destrinchar um pouco das indicações do TCE leve, tem alguns casos que não tem indicação de tomografia. Então, de praxe, o paciente levou um trauma na cabeça. O paciente está com Glasgow menor que 15, se ele permanece com Glasgow menor que 15, né, se chegou no procedimento com 1, 2, 3 horas, é bom pedir uma tomografia de crânio. Porém, existem as exceções. Como de livro não é assim que a gente vê, mas eu estou falando de prática. Por quê? Tem muito paciente. Aí você vai avaliar caso a caso. Tem um paciente alcoolizado, né, que você não tem como avaliar. Se o paciente ali está um Glasgow 14, só está embriagado, você espera mais um pouco. Mas de livro, Glasgow 14, 15 é o TCE leve. A gente vai dizer agora as indicações de fazer tomografia de crânio no TCE leve. Glasgow menor que 13 ou baixo é tomografia de crânio. Ponto. O paciente levou um trauma na cabeça. Levou uma pancada. O paciente está sonolento. Tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Então, lógico que a maioria dos casos talvez seja uma pequena contusão, ou às vezes não vai ter nada. Mas você vai esperar que seja isso para não fazer a tomografia de crânio, ou, sei lá, um hematoma estrutural que está crescendo ali, o paciente rebaixa de uma hora para outra e fica nisocórico e morre rápido, antes até de subir para o centro cirúrgico, porque aquele intervalo lúcido que a gente estuda no colégio, na faculdade, ele existe. E é verdade, ele existe intervalo lúcido e ele é de uma hora para outra e mata. O paciente fica médio fixo sem você nem perceber. Então,
Glasgow, indicações de tomografia. Você vê um paciente com Glasgow menor que igual a 13, toma, certo? Tomografia de crânio, indicação. Você está no interior, entra na regulação, você está no seu hospital, tenta falar com o hospital que tem tomografia, faz sua parte. Luta pela tomografia do paciente, porque ele tem que ser avaliado, ele tem direito à tomografia de crânio. TCE leve, que é a grande maioria dos casos do pronto-socorro. TCE leve, aquele paciente que está com Glasgow 14 ou 15. Né? Quais são as indicações absolutas de uma TCE de crânio com um paciente que teve um TCE leve? Existem os critérios de New Orleans, existem os critérios canadenses. Eu vou misturar um pouco os dois critérios para a nossa realidade. Porque isso, quem quiser saber, como eu falo, conteúdo, tem em todo lugar. Se o cara quiser entrar na internet e colocar como existem os critérios de tomografia, vai ter lá. A diferença é como a gente, por exemplo, como vocês passam do pré-cerado, que a gente acaba aprendendo de uma forma prática que a gente vai usar. Porque ninguém vai sair decorando todas as tabelas. Eu falei aqui, a única essencial de você sair aqui hoje é o Glasgow. As outras, indicação de tomografia, é o feeling, você vai entender a doença, você vai entender que o traumatismo crânioencefálico, você vai entender quais os momentos de perigo. Então, quais são os momentos de perigo? Nos critérios de New Orleans, é o paciente que tem mais de 60 anos, então aqueles pacientes idosos têm que pedir uma tomografia de crânio, mesmo com TCE leve. Por quê? Existe o que é a patologia mais comum da neurocirurgia, pelo menos de trauma talvez, é o hematoma subdural crônico. E é aquele hematoma que às vezes é isodenso na tomografia. Nosso amigo João Paulo aí do Você Radiologista vai falar sobre isso nos seus cursos, mas às vezes é isodenso na tomografia, da mesma densidade do parênquima. Às vezes tem uma densidade que parece um AVC. Eu já vi tomografia de subdural crônico, que eu já olhei assim, eu já confundi com AVC. Um AVC aí de fronteira, porque ele faz uma densidade, ele às vezes é linear. Então, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado com os pacientes idosos. Então, tem que ter cuidado, sempre paciente idoso, TCE leve, pedir uma tomografia de crânio. Paciente que está vomitando, paciente que teve uma perda da consciência no momento lá do trauma, paciente que tem uma dor de cabeça que não passa. Tudo isso que eu estou falando é Glasgow 15, né? O paciente chegou Glasgow 15, TCE leve, mas ele tem uma dor de cabeça que não passa, ele está vomitando, ele teve um mecanismo de trauma muito forte, que o paciente foi ejetado da moto, ejetado do carro. Beleza, pode ter acontecido nada, estava com a paciente chegou Glasgow 15, mas ele tem que fazer uma tomografia. Paciente que teve convulsão, paciente teve um trauma, teve uma convulsão, mas chegou para você Glasgow 15, doutor, nunca tive uma convulsão, tem que fazer uma tomografia de crânio. Paciente que persiste com amnésia, aquele paciente que não lembra do acidente, persiste com aquela amnésia. Então, tudo que você vê assim, caramba, isso não é normal. Resumindo, um paciente que levou um trauma na cabeça e está vomitando, não é normal um paciente que levou um trauma na cabeça e está vomitando. Se ele levou um soco na barriga, tudo bem, não sei se, mas um trauma na cabeça não explica. O paciente teve uma convulsão, o paciente nunca teve uma convulsão, bateu a cabeça, teve uma convulsão. Beleza, chega conversando, não, doutor, tive uma convulsão. Não é normal. Você tem que pedir a tomografia de crânio. Pode ser que ele até descobriu outra coisa, que não teve nada a ver com trauma. Primeira convulsão da vida no paciente jovem. E a gente pega muito casos desses. O paciente teve nada, às vezes só um pequeno trauma, faz a tomografia, descobriu um tumor. Então, pensa o seguinte, tudo que foge do padrão normal, paciente muito idoso, criança muito pequena, criança que está vomitando, tem muito queda de berço, quem trabalha em pronto-socorro, atende pronto-socorro infantil, tem muito queda de berço, muito queda do colo, sempre lembrar de maus tratos, não é raro, já peguei várias vezes, já fui para delegacia aqui em São Paulo, já fui para fórum prestar queixa não, depor como testemunha de agressão de maus tratos TCE, e não é raro, não é raro. Então, indicação de TCE de crânio, como eu falei, para vocês decorarem, 13 abaixo, tomografia de TCE, mais 13 abaixo, tomografia de crânio. 14 e 15, que é o TCE leve, avalia essas situações. O que não é normal. Convulsão, o vômito, paciente que é muito idoso, criança que é muito pequena, dor de cabeça que não passa, tudo isso é indicação de tomografia de crânio. Então, de uma forma resumida, prática e preenchendo os critérios, é mais ou menos isso. Muito bom, rapaziada, muito bom. Caio, o que você... Acho que a gente conversou assim, o mais importante para quem está de plantão no pronto-socorro a respeito de TCE. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar aí que você julga que é importante para a galera saber? Que está dando plantão no pronto-socorro? Vamos ver. O que é que você sabe sobre PIC? Como é que você já indicou uma PIC no pronto-socorro? PIC, uma monitorização de pressão intracraniana.
Isso é uma dúvida também que eu até tinha antes de estudar no R1, R2. Qual é a indicação de pique? Você sabe que está um paciente lá com TCE grave, o paciente está entubado. Quando é que você precisa monitorar a pressão intracraniana dele? Eu não sei nada de pique. Explica para nós aí. Então, já viu uma pique? Nunca vi. Nunca viu? Então, pique, para quem não sabe, é um catéter que você coloca, geralmente faz uma trepanação, um furo aqui, e você coloca geralmente no trauma, você geralmente coloca intraparenquimal, dentro do parênquima. Existem vários tipos de pique. Existe pique intraventricular, que é dentro do ventrículo, pique subdural, que você coloca embaixo da dura. E a pique, ele é um monitor de pressão intracraniana. Então, você que trabalha em pronto-socorro, mas no futuro você quer, sei lá, fazer uma terapia intensiva, ou quer trabalhar só em sala vermelha, em emergência, vai se deparar, se você for trabalhar em grandes centros, vai se deparar com pacientes com pique. E a pique nada mais é do que um transdutor, um catéter, que fica lá dentro do parênquima medindo a pressão intracraniana. Por que é importante? Porque a gente sabe que a pressão arterial sistêmica, menos a pressão intracraniana, vai dar aquela pressão de perfusão cerebral. E aí a gente vai ter um bom parâmetro, pelo menos que trabalha com neurointensivismo, de monitorar como é que está o suprimento sanguíneo do cérebro, como é que ele consegue ter o paciente na mão, como a gente chama. Então, para você que está no pronto-socorro, está numa sala de emergência que vira UTI, agora que as UTIs estão todas, a maioria estão ocupadas por Covid, muitos pronto-socorros, as salas de emergência viraram UTIs, né? Porque infarto não para, agora está chegando o frio, doenças vasculares vão aumentar, e às vezes as UTIs estão todas isoladas, então quem está no pronto-socorro vai começar a manejar pacientes mais graves. E a PIC, para você não esquecer, de livro, Glasgow menor ou igual a 8, um traumatismo craniano não cirúrgico tem indicação de PIC. Tem indicação. Porque na prática não é assim. A PIC, geralmente, uma PIC custa R$5.000, mais ou menos. Não é todo hospital que tem. Tem neurocirurgião que é contra, tem alguns trabalhos até saíram dizendo que a PIC não mudava a mortalidade, outros foram contra as opiniões dele, porque desses trabalhos, mas de livro, PIC, um TCE grave, que é o Glasgow menor ou igual a 8. Um paciente não cirúrgico, que não tem indicação cirúrgica, tem indicação de colocar PIC. Para você saber a pressão intracraniana, junto com a pressão arterial média, você calcular um pouco dessa homeostase cerebral. Então, muito bom. Para decorar, Glasgow menor ou igual a 8, TCE grave, teria indicação de livro de utilizar PIC. Então, quem nunca viu, vai ser um catéter que vai ser ligado a um monitor externo para você fazer muito isso. Muito bom, rapaziada. Muito bom. Mais uma live aqui na Jornada do PS Zerado. Agradecer o Caio. Se você gostou dessa live, tira um print dessa live, marca lá, PS Zerado, Caio Neuro. Vai lá no Instagram do Caio, que ele sabe tudo de ensinar. Se você quer passar na prova de residência um dia, esse cara é o cara. E você tá com curso agora, tá aberta a inscrição? É isso aí. Ó. Pessoal, quem gostou da aula, a gente falou muito pouco aqui do mundo do TCE. E assim, eu fico agradecido. O Igor até me mandou mensagem esses dias para tirar uma dúvida sobre trauma raquimedular, não foi? Alguma coisa sobre trauma de coluna. E assim, eu acho que como o Igor, eu sou apaixonado por neurocirurgia. É uma coisa que eu tenho prazer em estudar. Eu gosto das doenças, eu gosto do paciente, eu gosto... E falar sobre TCE, falar sobre qualquer assunto relacionado à neurocirurgia, eu sou apaixonado. E tudo isso, né, eu sempre quis fazer neurocirurgia, desde quando eu conheci o Ângelo Machado. E eu sou novo, tenho 27 anos, sou R4 em neurocirurgia, mas eu não sou diferente de ninguém. Quem me conhece, época de faculdade, sempre saí, sempre me diverti. E tive um bom currículo, me esforcei, ia para congresso de neurocirurgia, fui para congresso para prestar trabalho oral, neurocirurgia no Rio em 2012, sem orientador, com a cara e a coragem. Mas eu não sou diferente de ninguém. E o que é que eu tento passar no curso, né, no modo psicopata, para quem não conhece, é um curso de técnicas avançadas de estudo. Eu tento passar que hoje em dia a concorrência está muito grande. Hoje em dia quase todo mundo tem acesso a fazer um bom cursinho, seja ele pela internet, seja ele... O Medicurso, na minha opinião, é o melhor cursinho que existe em termos de material. E
todo mundo tem acesso às apostilas, todo mundo tem acesso a material de qualidade, todo mundo tem acesso ao PS Zerado, se ele quiser estudar a parte de emergência. Então, todo mundo tem acesso ao conteúdo. O que eu tento passar no curso é como você vai utilizar uma forma prática e objetiva de você absorver aquilo, utilizando técnicas de estudo. A gente fala sobre um módulo de inteligência emocional, para você aplicar e fazer provas. Não necessariamente prova de residência, prova de concurso. Eu tenho um sonho de fazer prova para a minha universidade. Eu fiz na Universidade Federal, talvez um dia abra concurso, porque é muito difícil abrir, né? Ou então, prova para concurso para o hospital hospital universitário. Eu queria um dia participar de ter um concurso público do nosso hospital universitário bom, que eu pudesse trabalhar de verdade, pudesse ensinar, que eu tenho esse prazer de ensinar como vocês têm. E eu resumi tudo isso, né, em técnicas de estudo, que a gente fala no curso Modo Psicopata, que é para ajudar as pessoas que todo mundo que está exposto ao mesmo, vamos dizer assim, ao mesmo conteúdo, ela consiga ser diferenciada na forma que ela vai absorver aquilo, em todo o contexto que envolve isso. Se você planejar seus estudos, tem um módulo que é só sobre planejamento estratégico de estudos, tem outro módulo que é só sobre o modo psicopata, o estado de mindfulness e de concentração. E você mais do que eu sabe, quando a gente está nesse período de você estar produzindo muito, tem hora que você precisa parar, se desligar de tudo para, sei lá, estudar, focar para poder falar com propriedade aqui. E esse momento de parar, focar, estudar é difícil. Você nessa rotina de loucura, live, você para parar de estudar é difícil. Então você tem que começar a ganhar habilidade e começar a aprender várias formas. E lá eu ensino várias formas de técnica de estudo, de memorização, de aplicativos que eu utilizo para melhorar, para me aprimorar. Então, quem tiver interesse, entra caioneuro.com/modopsicopata. Lá também vai estar a aula de hoje disponível em PDF. Vai ter um link lá. E ver lá os módulos do curso, tudo isso. E é isso aí, Gão. Obrigadão pela live. Achei sensacional. Valeu, mestre. Mais uma live que a gente faz aqui. Agradecer a sua presença. Agradecer a vocês que estão acompanhando a jornada do PS Zerado. E na sequência, vocês têm 5 minutos aí para vocês irem lá no Caio Neuro, acessar o modo psicopata e conhecer o treinamento do Caio, porque daqui a pouco a gente tem a live com o Luciano, a gente vai falar sobre Covid. Não dá para você dar plantão hoje sem saber Covid. Então, na sequência, eu aguardo você. Daqui a 5 minutos a gente vai entrar ao vivo com o Luciano. Beleza? Caio, obrigado pela sua presença aí. Valeu, por ter ensinado TCE pra gente. Um grande abraço. Acabando a live lá do Luciano, vou fazer uma live minha que a gente vai falar sobre o curso. Então, o pessoal que terminar a live, entra lá, que a gente vai dar um cupom também especial. E é isso aí. Quem tiver interesse em melhorar a técnica de estudo, tudo isso, tamo junto. Próximo convite, fala qualquer coisa de neuro, estamos à disposição. Tem o Instagram também, SOS Neurocirurgia, que também é só sobre neurocirurgia. Então, pessoal que tem interesse na área, é isso aí, Gão. Forte abraço, brigadão, foi sensacional. Sensacional, valeu.